Uma jovem fuzileira senta-se sozinha numa sala de audiências militares, rodeada por oficiais superiores que a observam como se ela não pertencesse ali. O almirante-general que preside a audiência inclina-se para a frente com um meio sorriso e faz uma pergunta destinada a humilhá-la diante de todos. Qual é a sua contagem de eliminações? A sala fica em silêncio à espera de que ela ceda. Mas quando finalmente responde a resposta, não apenas choca a sala como a paralisa por completo. De que cidade do mundo você está a assistir a este vídeo hoje? Se gosta de histórias de força silenciosa e sacrifício oculto, considere subscrever, porque o que acontece a seguir vai reescrever tudo o que você pensa. Saber sobre respeito, autoridade e os guerreiros que ninguém tem permissão de recordar. As luzes fluorescentes zumbem no teto de uma sala sem janelas nas profundezas da base naval de Lisboa, Alfeite. As paredes, num tom cinzento azulado, são estéreis e frias, concebidas para lembrar a todos que entram ali que este é um lugar de julgamento. 3 câmaras montadas nos cantos gravam em silêncio luzes vermelhas a piscar num ritmo constante. No centro da sala, há uma única mesa metálica, e atrás dela, sozinha, senta-se a sargento-chefe Brin Solace. O uniforme está impecável. A postura é ereta, mas não rígida. As mãos repousam planas sobre a superfície da mesa, dedos bem afastados. Ela não se mexe. Não olha em volta. O rosto é calmo e legível, como o de alguém que aprendeu a desaparecer, enquanto permanece completamente visível. À sua volta, dispostos em forma de ferradura, 23 oficiais superiores ocupam os assentos em níveis almirantes da Marinha, em uniformes brancos impecáveis, coronéis dos fuzileiros com fileiras de condecorações a cruzar o peito. Assessores jurídicos militares folheiam pastas espessas marcadas com carimbos vermelhos de classificado. Alguns recostam-se nas cadeiras de braços cruzados. Outros murmuram entre si vozes baixas a atravessar a sala como estática. Alguns lançam olhares a Brin, que variam entre o tédio e um desprezo mal disfarçado. A sala parece menos uma audiência e mais uma armadilha. À frente da sala, elevado atrás de uma imponente bancada de carvalho, está sentado o almirante-general Duarte Valença. Tem 58 anos, uma lenda das Forças Armadas, com 3 filas de condecorações e cabelos prateados penteados para trás, num estilo que não muda há décadas. O rosto parece talhado em granito, ângulos duros e linhas rígidas incapazes de suavizar. Quando fala, as pessoas escutam. Quando dá uma ordem, as pessoas obedecem. Ele irradia a autoridade como o calor de uma fornalha. E naquele momento, toda essa autoridade está concentrada exclusivamente na mulher sentada sozinha abaixo dele. As acusações contra Brin são vagas. Conduta imprópria, insubordinação falha no cumprimento de protocolo operacional. Palavras burocráticas e amorfas concebidas para significar tudo e nada ao mesmo tempo. A audiência já dura há 40 minutos, mas a Brin só foram feitas perguntas procedimentais. Nome posto unidade. Ela responde a cada uma num tom plano e neutro que nada revela. Sargento-chefe Brin Solace. Corpo de Fuzileiros da Marinha Portuguesa, reconhecimento avançado. A voz é firme e controlada como a de alguém a ler coordenadas pelo rádio. Valença folheia o dossiê sem olhar para ela. As páginas viram devagar deliberadamente. Cada movimento é uma encenação para a sala. Ele para numa página, a mandíbula a contrair-se ao ler algo que claramente o irrita. Depois fecha a pasta com força, o som a ecoar pelas paredes como o golpe de um malhete. Não olha para ela, apenas para o papel, para as palavras numa página que lhe dizem tudo o que ele acha que precisa de saber. Inclina-se para a frente, cotovelos apoiados na bancada, dedos entrelaçados. A voz é calma, mas carregada de condescendência. Fuzileira, o seu registro é inconsistente. 3 condecorações. 2 reprimendas formais, várias deslocações operacionais, mas quase nenhum relatório de missão,
anexado ao seu processo. Como explica isso? A pergunta fica suspensa no ar, pesada e acusatória. Brin não hesita. Não explica o senhor. Os olhos de Valença estreitam-se. Não explica, não, senhor. A sala agita-se. Oficiais trocam olhares. Alguém tosse. A atmosfera adensa-se. Valença levanta-se lentamente, deixando que o peso do posto preencha o espaço. Contorna a bancada e desce os degraus, encurtando a distância entre si e a mesa onde Brin está sentada. Foi destacada para o Atlântico Norte em 2023. Quer elaborar? Não, senhor. Golfo da Guiné, 2024. Não, senhor. Ele para a poucos metros da mesa, braços cruzados erguendo-se sobre ela como uma estátua de julgamento. Acha que o silêncio a torna misteriosa solace ou apenas difícil. Brin não reage. A expressão não muda. As mãos permanecem planas sobre a mesa. Ela não pisca. Valença começa a andar de um lado para o outro, a voz a subir a cada palavra. Sabe o que eu penso, solace? Acho que tem andado a boleia escondida atrás de classificações, usando a burocracia como escudo para que ninguém pergunte o que realmente fez durante as suas missões. Ele para diretamente à frente da mesa. Inclina-se até que o rosto fique ao nível do dela. Já vi fuzileiros como você antes. Misticismo puro, zero substância. Conseguiu uma missão de sorte, vive disso durante anos e espera que ninguém investigue demasiado a fundo. As palavras dele são punhais afiadas e intencionais, feitas para ferir. Vários oficiais acenam em concordância. Um escreve algo num bloco de notas. Outro inclina-se e sussurra ao ouvido do colega, que esboça um sorriso de escárnio. O maxilar de Brin contrai-se. É subtil, quase imperceptível, mas está lá. Um lampejo de tensão que trai o exterior calmo. Os nós dos dedos pressionam com mais força a mesa. A respiração abranda, mas ela não diz nada. Valença endireita-se e vira-se para o painel, a voz teatral e confiante. Quer ficar aí, sentada em silêncio? Muito bem. Mas este painel fará a sua recomendação com base no que eu vejo. E o que eu vejo é alguém que não pertence ao corpo de fuzileiros. As palavras caem como um veredicto. A sala parece mais pequena, mais quente. Os olhos de Brin permanecem fixos num ponto logo para além do ombro de Valença, a olhar para o nada, a ver tudo. Na última fila, quase invisível no mar de uniformes, está sentado um homem que permaneceu em silêncio durante toda a audiência. O vice-almirante Miguel Teixeira, início dos 50, barba sal e pimenta a olhos como aço. Não falou uma única vez, não se mexeu. Mas agora, enquanto Valença profere o seu monólogo, Teixeira muda de posição. Abre uma pasta fina no colo do tipo reservado à informação sensível demais para circular amplamente. Lê algo. A expressão muda. É subtil, mas clara. O maxilar aperta-se. A mão agarra o apoio do braço. Fecha a pasta devagar, deliberadamente, e pousa-a no colo. Os olhos fixam-se em Brin. Ele não desvia o olhar. Valença decreta um intervalo. 15 minutos. A sala esvazia-se numa vaga de ruído e movimento. Oficiais juntam-se em pequenos grupos do lado de fora, as vozes a infiltrar-se pela porta aberta. 3 anos destacada à frente e nenhum único relatório pós-ação. Isso não é classificação. É encobrimento. Valença tem razão. Ela está a esconder alguma coisa. Ou talvez tenha irritado a pessoa errada. Os sussurros pesam. Cada um acrescenta mais uma camada de julgamento sobre os ombros de Brin. Lá dentro, ela fica sentada sozinha. Um oficial júnior traz-lhe um copo de água e pousa-o na mesa. Ela não bebe, nem sequer olha para ele. As mãos continuam planas sobre a mesa, mas agora agarram a borda. Os nós dos dedos estão brancos. O vice-almirante Teixeira passa lentamente junto à mesa, passos deliberados. Não para, não fala. Mas ao passar, baixa o olhar para as mãos dela. Vê a tensão, o esforço contido. Para por meio segundo, apenas o suficiente para o momento se gravar, e segue em frente. A audiência recomeça.
Os oficiais regressam, o ruído transforma-se num zumbido baixo, antes de cair no silêncio. Valença volta à bancada, energizado, sentindo o cheiro a sangue. Inclina-se de novo para a frente, um predador a fechar o cerco. Vamos falar do seu último destacamento. Esteve integrada numa unidade de operações especiais navais como elemento de ligação. Está correto, sim, senhor. E durante esse destacamento, afirmou ter participado em operações de ação direta. Não afirmo nada, senhor, mas esteve envolvida em confrontos de combate. A sala inclina-se para a frente. Todos os olhos estão agora nela. Sim, senhor. O sorriso de Valença alarga-se. Quantos Brim hesita? Não tenho um número exato, senhor. Uma estimativa. Ela não responde. Valença vira-se para o painel, a voz a escorrer troça. Vamos lá, fuzileira. É operadora de reconhecimento avançado. Certamente manteve a contagem. Nada. Ele volta-se para ela, apoiando agora ambas as mãos na mesa, o rosto a poucos centímetros do dela. Este é o problema. Temos uma fuzileira que se apresenta como veterana de combate, mas não consegue ou não quer fornecer detalhes. Sem relatórios de missão, sem verificação, apenas silêncio. Endireita-se, deixando o momento crescer. Então vou perguntar-lhe diretamente, sargento-chefe Solace, já que parece acreditar que o seu registro fala por si. Ele faz uma pausa. A sala prende a respiração. Qual é a sua contagem de eliminações? A pergunta cai como uma detonação. A sala fica completamente silenciosa. Não é uma pergunta real. É uma provocação. Uma armadilha desenhada para humilhar. Se ela responder, é arrogante. Se não responder, é uma fraude. Os oficiais observam, alguns com pena, outros com antecipação. O vice-almirante Teixeira inclina-se na cadeira, os olhos fixos em Brim. Ela não vacila, não desvia o olhar. Levanta lentamente a cabeça, encontrando pela primeira vez os olhos de Valença. A voz é calma, precisa clínica. 73. Se alguma vez viu alguém manter-se firme quando o mundo inteiro estava contra ela, deixe um comentário abaixo. E se quiser ver como este momento muda tudo, fique conosco. O tribunal congela. A palavra fica suspensa no ar como fumo depois de um disparo. 73. Os oficiais param de se mexer, param de sussurrar, param de respirar. Valença pisca os olhos, a expressão a passar de confiança presunçosa para algo mais próximo da confusão. A boca abre-se ligeiramente e volta a fechar-se. Ele não esperava uma resposta, muito menos aquela. O que a voz falha apenas o suficiente para se notar. Brim não se repete, não precisa. A voz mantém-se calma, firme, como se estivesse a recitar coordenadas num mapa. 73 eliminações confirmadas, todas resultantes de uma única operação conjunta classificada. A sala agita-se. Vários oficiais endireitam-se nas cadeiras. Um coronel na terceira fila inclina-se para a frente, a caneta suspensa a meio do traço sobre o bloco de notas. Uma assessora jurídica militar deixa de folhear a pasta e fixa Brim de olhos arregalados. Valença dá um passo atrás. As mãos caem da mesa. O rosto empalidece, a cor a escoar-lhe das faces como água de um copo rachado. Abre a boca outra vez, mas nenhuma palavra sai. Brim preenche o silêncio com 5 palavras que detonam a sala inteira. Codinome Phantom Trident. O efeito é imediato. O vice-almirante Miguel Teixeira levanta-se de rompante, a cadeira anda a raspar alto no chão. A pasta escapa-lhe do colo, papéis a espalharem-se pelo piso como estilhaços. O rosto passa de calmo a cinzento num piscar de olhos. Parem a gravação. A voz corta a sala como uma lâmina. Agora, um oficial júnior corre para as câmaras, atrapalhado a mexer nos interruptores. As luzes vermelhas apagam-se uma a uma, mergulhando a sala num outro tipo de silêncio mais pesado, mais escuro. O silêncio que antecede algo a quebrar. Teixeira avança pelo corredor entre as filas de oficiais, as botas pesadas no chão.
Desocupem a sala. Todos para fora exceto o pessoal de nível de comando. Valença vira-se para ele, o rosto retorcido entre confusão e raiva. Almirante, estou a conduzir uma audiência. E tenho todo o direito. Teixeira interrompe-o a meio da frase, a voz baixa e controlada, mas a tremer com fúria contida. General, sente-se e cale-se. A sala explode em reação. Oficiais trocam olhares chocados. Sussurros espalham-se como fogo. 2 assessores jurídicos levantam-se rapidamente, recolhendo os papéis com mãos trêmulas. Um capitão dos fuzileiros hesita junto à porta sem saber se deve sair ou ficar. Teixeira aponta para si na saída. Fora. Agora. A porta abre-se e fecha-se várias vezes enquanto os oficiais saem em silêncio atônito. Alguns olham para trás ao passar por Brin, expressões misturadas entre confusão e uma súbita compreensão. Em 2 minutos, a sala esvazia-se. Restam apenas 8 pessoas. Valença continua de pé, junto à frente, agora menor, sem a plateia. Teixeira está no centro do corredor como um pilar de pedra. Brin permanece sentada à mesa, mãos planas, respiração lenta e controlada. 5 outros oficiais generais ficam todos com patente suficiente para saber que o que se segue está para além do seu nível de autorização, mas é demasiado importante para ignorar. Teixeira caminha até ao centro da sala. A voz desce para um tom mais perigoso do que qualquer grito. Alguém aqui, além de mim, tem autorização de segredo de Estado. Nível Omega Silêncio. Nenhuma mão se levanta. Nenhuma voz responde. Teixeira acena lentamente com a cabeça. Então, o que vou dizer permanece nesta sala para sempre. Vira-se para Brin e, pela primeira vez desde o início da audiência, a expressão suaviza-se ligeiramente o suficiente para sugerir respeito. Phantom Trident foi uma operação marítima de ataque de livro negro conduzida em águas internacionais do Atlântico em agosto de 2023. Começa a andar de um lado para o outro, mãos entrelaçadas atrás das costas, a voz firme e carregada de gravidade. Não foi sancionada pelo Ministério da Defesa Nacional, não foi reconhecida por instâncias diplomáticas e foi classificada em um nível que oficialmente não existe. Valença abre a boca para falar, mas Teixeira cala-o com um único gesto da mão. Não lhe é permitido falar agora, general. Já fez o suficiente. As palavras caem como um estalo. O rosto de Valença enrubesce, mas ele não diz nada. Teixeira continua a voz a ganhar cadência, a encher a sala com uma história que nunca foi contada em público e nunca será. No verão de 2023, a inteligência naval interceptou comunicações que indicavam um ataque coordenado contra um grupo marítimo conjunto da NATO. A ameaça era iminente 36 horas no máximo. Ele para e vira-se para os oficiais restantes. O inimigo posicionara um navio de comando disfarçado de embarcação de pesca em águas internacionais. A partir dali, coordenavam movimentos de submarinos, sistemas de orientação de mísseis e operações de guerra eletrônica, visando não um, mas 3 grupos navais. Um contra-almirante sentado ao fundo inspira bruscamente. Teixeira não reage. Continua. Não podíamos atacar oficialmente. Isso seria um ato de guerra. Não podíamos esperar pela diplomacia. 4.000 marinheiros teriam morrido em 2 dias. Aproxima-se da bancada de Valença, as botas a ecoarem na sala silenciosa. Por isso enviamos fantasmas. Ele vira-se para Brin e agora a voz carrega algo diferente, não apenas respeito. Reverência. A sargento-chefe Solace foi integrada no destacamento de ações especiais, como principal breacher e especialista em combate a curta distância. Foi escolhida porque passou 18 meses a treinar com forças especiais israelitas em táticas de abordagem urbana a navios. Ninguém mais tinha o conjunto de competências dela. Ninguém mais conseguia fazer o que precisava de ser feito. Valença encara Brin agora vendo-a de verdade pela primeira vez. A expressão é indecifrável, algures entre a incredulidade e o horror. Teixeira não abranda. A inserção foi conduzida à noite com mar grosso de 12 toneladas de ondulação,
a partir de um submarino. Sem apoio aéreo, sem reforços, sem plano de extração caso algo ocorresse mal. Ele faz uma pausa, deixando o peso dessas palavras assentar. Abordaram o navio a 0310. O confronto durou 72 minutos. A sargento-chefe Solace foi a única operadora a acionar o gatilho, avançando por um centro de comando hostil, repleto de combatentes inimigos. 73 eliminações confirmadas, cada uma delas necessária para neutralizar a ameaça. Às 04h30, a rede de comando estava destruída. Os grupos navais estavam a salvo e Phantom Trident foi apagada da existência. Teixeira pega no processo de Brim da bancada de Valença, erguendo-o como prova num julgamento. Todos os operadores envolvidos foram interrogados sob ameaça de conselho disciplinar militar. O serviço foi redigido. As medalhas foram arquivadas sob citações falsas. Os relatórios de missão foram queimados. Ele deixa cair o dossiê sobre a mesa, à frente de Valença, com um estrondo seco. A sargento-chefe Solace salvou 4.000 vidas e evitou uma guerra em larga escala. E está legalmente proibida de falar sobre isso desde então. Valença tenta falar. A voz sai fraca, defensiva. Eu não sabia. Teixeira aproxima-se agora a dominá-lo pela estatura. Não sabia porque não quis saber. Viu uma jovem fuzileira que não se curvava e decidiu quebrá-la. A voz endurece como aço. O registro dela é inconsistente porque foi sanitizado. Os relatórios de missão não existem porque foram queimados. Ela não fala do seu serviço porque tem protegido os segredos desta nação, enquanto o Senhor protegia o seu ego. O silêncio que se segue é absoluto. Ninguém se move. Ninguém respira. Valença não tem resposta. A autoridade, a confiança, toda a presença, colapsam sobre si mesmas como uma estrela moribunda. Teixeira vira-se deixando-o para trás e encara Brim. Sargento-chefe Solace. Ela levanta-se de imediato, movimentos precisos e limpos. Sim, senhor. Está dispensada. Todas as acusações estão retiradas. Será reafeta ao comando estratégico sob a minha autoridade direta, com efeitos imediatos. Sim, senhor. Ela presta uma continência firme e impecável. Teixeira responde com igual respeito. Brim vira-se para a porta e então acontece algo extraordinário. Todos os oficiais na sala, exceto Valença, levantam-se. Não porque o protocolo o exija, nem porque a patente o determine. Levantam-se porque o respeito assim o ordena o tipo de respeito que transcende papelada e política conquistado em sangue e silêncio. Brim caminha para a saída, os passos a ecoarem no espaço oco. Ao chegar à porta, Teixeira fala de novo agora com a voz mais suave. Solace. Ela para, vira-se ligeiramente. Pelo que vale, obrigado. Ela acena uma única vez, um gesto mínimo que pesa mais do que qualquer discurso. Abre a porta e sai. A porta fecha-se atrás dela com um clique suave, e a sala exala em uníssono. Valença permanece de pé junto à bancada a olhar para a cadeira vazia onde ela esteve sentada. As mãos tremem. O rosto está pálido. Os lábios movem-se, mas não sai som algum. Teixeira reúne os papéis devagar, metodicamente. Os movimentos são deliberados. Não olha para Valença, não lhe fala. Passa por ele em direção à porta e para apenas para deixar uma última declaração. Esta audiência terminou. O registro refletirá que todas as acusações foram retiradas devido à informação classificada que não pôde ser divulgada neste fórum. Não falará do que foi dito aqui. Não prosseguirá este assunto. E se alguma vez eu souber que tentou retaliar contra a sargento-chefe Solace de qualquer forma, assegurarei pessoalmente que a sua carreira termine em desgraça. Fui claro? Valença não responde. Limita-se a acenar quase imperceptivelmente como um fantoche com os fios cortados. Teixeira sai deixando Valença sozinho na sala de audiências vazia. As câmaras estão desligadas. Os oficiais foram-se. A sala parece agora maior, mais fria como um túmulo. Valença afunda-se na cadeira, a cabeça entre as mãos. Lá fora, no corredor, Brim caminha sozinha.
Os passos ecoam no chão polido. Ela não olha para trás. Através do vidro da sala, Valença ainda é visível sentado quebrado. O homem que exigiu a humilhação dela agora permanece nos escombros da própria autoridade. Se alguma vez viu a arrogância de alguém colapsar em tempo real, partilhe a sua história abaixo. E se quiser saber o que acontece a Brin a seguir, fique atento. O corredor é longo e vazio. As botas de Brin ecoam no chão polido cada passo deliberado e firme. As paredes estão forradas com fotografias emolduradas da história naval, batalhas vencidas, navios comissionados, almirantes condecorados. Ela não olha para nenhuma delas. Os olhos mantêm-se fixos à frente, a postura ereta, a respiração controlada. Atrás dela, através do vidro da sala de audiências, Valença ainda é visível. Está sentado sozinho no centro da sala, curvado, a encarar a mesa onde ela se sentou instantes antes. As mãos pressionam as têmporas. Os ombros tremem ligeiramente. O homem que comandava a sala com autoridade absoluta agora parece pequeno, frágil como algo que nunca foi feito para suportar peso. Brin empurra as portas duplas no fim do corredor e sai para o ar livre. A luz do sol é dura depois da frieza fluorescente da sala. Ela para por um instante, deixa os olhos ajustarem-se. Deixa o corpo lembrar-se do que é estar no mundo, sem o julgamento a pressionar de todos os lados. Uma brisa atravessa as árvores que ladeiam o perímetro da base. O ar cheira a sal e relva cortada. Ela inspira fundo, sustém o ar, depois expira lentamente. As mãos tensas há horas finalmente relaxam ao longo do corpo. Um sedã preto está estacionado junto ao passeio. O vice-almirante Teixeira encosta-se ao carro, braços cruzados, observando-a aproximar-se. Não fala de imediato. Limita-se a acenar uma vez um gesto de reconhecimento sem expectativa. Brin para a poucos metros. Obrigado, senhor. Teixeira abana ligeiramente a cabeça. Não me deve agradecimentos. Nunca devia ter estado naquela sala. Ele abre a porta traseira do sedã. Entre. Temos trabalho a fazer. Ela entra no banco de trás sem hesitar. Teixeira ocupa o lugar do passageiro da frente e o motorista arranca suavemente, deixando a base naval de Lisboa para trás. A viagem decorre em silêncio. Brin observa a paisagem a passar pelas janelas fumadas, bairros residenciais, postos de combustível, zonas comerciais indistintas. Vida normal, intocada pelo peso de missões classificadas e registros de serviço redigidos. Teixeira não se vira, não lhe faz perguntas. Permite simplesmente que o silêncio exista, sabendo que há momentos que exigem espaço e não conversa. 20 minutos depois, o sedã vira para uma avenida arborizada e para diante da entrada de um edifício que Brin reconhece de imediato, o Ministério da Defesa Nacional em Lisboa. Teixeira lança-lhe um olhar por cima do ombro. Pronta, ela acena. Sim, senhor. Passam juntos pela segurança por postos de controlo e leitores de identificação por corredores cheios de pessoal, a mover-se com propósito. Oficiais prestam continência a Teixeira à passagem. Ele retribui sem quebrar o passo. Brin segue meio passo atrás a presença notada, mas não questionada. Descendem 2 níveis de elevador. As portas abrem-se para um corredor marcado com sinais de acesso restrito. Teixeira passa o cartão numa porta reforçada. O fecho clica e abre-se. Lá dentro, há uma sala de conferências moderna com uma longa mesa polida e ecrãs nas paredes a exibir fluxos de dados classificados. Uma dúzia de pessoas já está sentada, oficiais superiores, analistas civis de inteligência, uma mulher de fato escuro com credencial da NATO. Olham para cima quando Teixeira e Brin entram. Ninguém se levanta, ninguém presta continência. Não é esse tipo de sala. Teixeira senta-se à cabeceira e indica a cadeira ao seu lado. Brin senta-se, movimentos controlados, expressão neutra. Teixeira inclina-se para a frente, dirigindo-se à sala. Todos aqui foram informados sobre Phantom Trident.
A sargento-chefe Solace junta-se à nossa célula conjunta com efeito imediato. A sua experiência em avaliação de ameaças marítimas e operações de combate a curta distância torna-a um ativo inestimável para esta equipa. Um homem na casa dos 40, calvo, olhos atentos, com insígnia de comandante naval, intervém. Com o devido respeito, almirante, o historial operacional dela limita-se ao terreno. O comando estratégico exige um conjunto diferente de competências. Teixeira não vacila. O historial operacional dela inclui a execução bem-sucedida da missão de ataque mais classificada da guerra naval moderna. Se conseguiu neutralizar uma rede de comando inimiga em 72 minutos, sob condições hostis, estou confiante de que pode lidar com avaliações de ameaça a partir de uma mesa. A sala fica em silêncio. O comandante acena lentamente, aceitando o argumento sem mais objeções. Teixeira prossegue. O nosso foco atual é identificar e neutralizar ameaças emergentes a grupos navais da NATO a operar em águas contestadas. Temos informações que sugerem esforços coordenados para replicar as táticas usadas em 2023. A experiência direta da sargento-chefe Solace com essas táticas torna-a singularmente qualificada para antecipá-las e contrariá-las. Ele toca num ecrã embutido na mesa e um mapa surge no painel da parede, mostrando zonas marítimas assinaladas a vermelho. Brin estuda o mapa, os olhos a percorrer rapidamente coordenadas e marcadores de ameaça. Ainda não fala, limita-se a ouvir, absorver, processar. Uma mulher de cabelo grisalho com um crachá da CIA inclina-se para a frente. Qual é a sua avaliação, sargento-chefe? Brin não hesita. Os padrões são consistentes com reconhecimento pré-operacional. Estão a testar tempos de resposta, a mapear rotas de patrulha, a procurar falhas de cobertura. Se estiverem a planear outro ataque, acontecerá dentro das próximas 6 semanas. A mulher arqueia uma sobrancelha. É uma janela curta. Quão confiante está Brin? Sustenta-lhe o olhar com serenidade. Muito confiante. As táticas não mudaram, apenas a localização. A mulher acena fazendo uma anotação no tablet. Teixeira permite-se um pequeno sorriso. Bem-vinda à equipa Solace. O briefing continua por mais 1 hora. Brin contribui quando necessário. As observações são afiadas e precisas à exposição calma e profissional. Não se alonga, não se justifica. Limita-se a expor os factos e a deixá-los sustentar-se por si mesmos. Quando a reunião termina, o ceticismo inicial na sala evaporou-se. Os oficiais recolhem os materiais e saem em pequenos grupos. Vários param para se apresentar a Brin, apertar-lhe a mão, reconhecer a sua presença não como curiosidade, mas como colega. Ela aceita cada gesto com graça discreta. A resposta é educada, mas mínima. Quando a sala finalmente esvazia, Teixeira permanece sentado. Brin fica junto à porta à espera. Ele levanta os olhos à expressão pensativa. Podia ter-lhe dito, sabe. Tê-lo-ia silenciado nos primeiros 5 minutos. Ter-se-ia poupado a humilhação. Brin abana ligeiramente a cabeça. Fui instruída a não discutir Phantom Trident sob quaisquer circunstâncias. Teixeira recosta-se na cadeira. Mesmo para se salvar. Ela encontra-lhe o olhar sobretudo então. Uma longa pausa. Teixeira estuda-lhe o rosto à procura de algo, talvez orgulho, talvez raiva. Não encontra nenhum dos dois, apenas uma resolução calma. Esse tipo de disciplina é raro, diz em voz baixa. Não a perca. 1 semana depois, Brin entra na mesma sala de briefings do Ministério da Defesa Nacional, integrada na célula marítima da NATO. Desta vez, não é convidada. Faz parte da equipa. Lá dentro, a dúzia de analistas e oficiais da reunião anterior já está sentada. Mapas preenchem os ecrãs. Relatórios de inteligência espalham-se pela mesa. Quando Brin entra, eles levantam-se. Não por protocolo, não por obrigação. Levantam-se porque viram o trabalho dela, leram as avaliações, observaram-na decifrar padrões de ameaça que outros não viram. Levantam-se porque ela o mereceu.
Brin ocupa o lugar à mesa, abre o portátil e começa a trabalhar. A sala instala-se num silêncio concentrado. Ecrãs piscam com dados. Teclados clicam suavemente. Alguém pergunta sobre movimentos de submarinos perto do Estreito de Malaca. Brin abre um feed satélite e conduz a análise à voz firme e clara. Outro analista questiona assinaturas de guerra eletrônica. Brin cruza a inteligência de sinais e identifica um padrão que coincide com táticas hostis conhecidas. A conversa flui agora de forma natural, as contribuições dela integradas sem esforço no ritmo da equipa. Ninguém questiona a competência. Ninguém duvida do lugar que ela ocupa à mesa. Teixeira entra a meio da sessão, observando do fundo da sala. Não interrompe. Limita-se a ver. Brin levanta brevemente o olhar, reconhece-o com um aceno quase imperceptível e volta ao ecrã à sua frente. Teixeira permite-se um raro sorriso. É aqui que ela pertence, não num tribunal, a defender-se de acusações infundadas, não em silêncio, enquanto alguém tenta quebrá-la, mas aqui a fazer o trabalho que salva vidas, o trabalho que a maioria nunca conhecerá, o trabalho que a define mais do que qualquer medalha ou condecoração alguma vez poderia. Quando o briefing termina, os oficiais recolhem os materiais e saem em pequenos grupos. Brin permanece sentada a digitar notas no portátil. Teixeira aproxima-se parando ao lado da cadeira. Está a adaptar-se bem. Ela olha para cima, expressão calma. Sim, senhor. Ainda bem. Ele faz uma pausa e acrescenta. Para que saiba, Valença apresentou a demissão na semana passada, entregou os papéis de reforma e saiu sem qualquer declaração. A expressão de Brin não muda. Ela acena uma única vez e volta na atenção para o ecrã. Teixeira observa-a por mais um instante, depois vira-se e sai. A porta fecha-se suavemente atrás dele. Brin fica sozinha na sala de briefings vazia, o brilho do portátil a iluminar-lhe o rosto. As mãos movem-se pelo teclado com precisão treinada. Do lado de fora, o Ministério da Defesa Nacional em Lisboa segue o seu ritmo interminável de reuniões, briefings e decisões que moldam o mundo. Dentro desta sala, uma mulher trabalha em silêncio o passado redigido, o serviço invisível, o sacrifício conhecido apenas por um punhado de pessoas que nunca falarão sobre ele. As câmaras nos cantos piscam a vermelho a registrar nada. Os relatórios de missão permanecerão classificados. A verdade ficará enterrada, mas o trabalho continua. E isso, mais do que qualquer reconhecimento ou pedido de desculpas, é suficiente. As pessoas que mais nos protegem são muitas vezes aquelas que nunca vemos. As missões que salvam vidas são as que nunca chegam às notícias. E por vezes a voz mais silenciosa na sala é a que mudou tudo. Se esta história lhe lembrou alguém cujo sacrifício passou despercebido, honre essa pessoa nos comentários abaixo. E se acredita que a verdadeira força não precisa de ser barulhenta, considere subscrever, porque as histórias mais poderosas são aquelas que permanecem consigo muito depois de terminarem.